Queridos irmãos da Casa do Evangelho, desejo uma ótima noite, uma ótima semana para todos, que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos alivie das nossas angústias, dos nossos medos, das nossas imperfeições. Que a paz e o amor de Jesus estejam em todos os corações. O tema que nós vamos conversar hoje é a respeito do Código Penal da Vida Futura, que consta no livro Céu e Inferno, no capítulo 7. E é bastante simples de entender em termos gerais. Quando a gente fala em Código Penal da Vida Futura, nós não estamos falando um código de leis e penalidades como constituído num livro, mas simplesmente os próprios modelos que a vida utiliza para nos corrigir, para nos ensinar, para nos fazer melhorar a cada etapa da nossa vida. Né? Ele toma esse nome porque a cada causa do que nós fazemos existe uma consequência. E nesse sentido, nós podemos entender que todas as imperfeições geram uma consequência e, naturalmente, as imperfeições não nos levam à felicidade. Então, basicamente, esse capítulo 7 do Céu e Inferno, ele vai fazendo essa abordagem. Primeiro, o grande resumo disso. O sofrimento é inerente à imperfeição. Onde houver imperfeição, existe a necessidade do aprendizado. E o aprendizado tem que se fazer, seja pela chamada do amor, seja pela chamada da razão, seja pela chamada da disciplina, ou muitas vezes, quando nós não conseguimos compreender, a dor vem em nosso auxílio para nos fazer atentar para as nossas próprias necessidades. Então, toda a imperfeição, como toda a falta, traz consigo uma própria correção. Não independe de qualquer falha de imperfeição, cada uma delas traz uma necessidade de aprendizado. E elas estão inerentes na própria natureza. Assim como todo o bem que nós fazemos, todo o acerto, também traz a um modelo de alegria, de felicidade, de bem-estar para todos nós. Todo homem pode libertar-se das imperfeições por efeito da vontade. Se ele tem a vontade de se melhorar, ele se dedica a isso, ele pode igualmente anular os males e, consecutivamente, assegurar um futuro de felicidade. É como o próprio Paulo de Tarso nos dizia: o amor cobre uma multidão de imperfeições, não é verdade? Ou a multidão cobre uma multidão de pecados. Então, nesse sentido, a cada um é segundo as suas obras, como Jesus já nos ensinava. Tal é a lei e a justiça divina. Conhecemos essa lei como a lei de causa e efeito. Nós conhecemos também, já do próprio Livro dos Espíritos, a questão da lei da justiça, do amor e da caridade. Só para a gente rever um pouco esse aspecto, quando eu falo em lei de justiça, nós estamos falando a justiça é não fazer ao próximo aquilo que nós não gostaríamos que nos fosse feito. É respeitar os direitos demais. E tem exatamente aquela música que nos ensina que é dando que se recebe, que é perdoando que se é perdoado, não julgar para não ser julgado e amando que se é amado. Nesse sentido, exatamente aquilo que nós fazemos é o que nós recebemos. Mas a lei de amor vai além da lei da justiça, ela ultrapassa a lei de justiça. É fazer o bem indistintamente, amar ao próximo como a si mesmo. E como Jesus entendia essa questão da caridade, como entendia a lei de amor? É a benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas, amai-vos uns aos outros como irmãos. A lei de amor sempre vai superar a lei de justiça, porque ela compreende, ela perdoa, ela repara. Né? E nós entendemos, nesse sentido, que a lei de aprendizado é, na verdade, uma conscientização, uma reparação para libertar do desconhecimento, que a gente possa aprender alguma coisa e se libertar das imperfeições e, naturalmente, conquistar a nossa própria felicidade. A pergunta que sempre se faz é justo punir alguém quando ele desconhece que está errado, que ele fez algo de errado? A nossa própria lei humana já diz que se há desconhecimento, se há ignorância, não é justo nós aplicarmos a lei exatamente para aquele, da mesma forma com que nós aplicamos a uma pessoa que tem plena consciência dos seus erros e fez porque desejava fazer isso. E, naturalmente, na lei divina, essa máxima também se aplica. Ou seja, antes de punir, antes de machucar, antes de fazer passar por penalidades, sempre existe a oportunidade do aprendizado em todas as etapas da vida. E nesses aspectos,
o Código Penal da Vida Futura vai, de certa forma, desmistificando aquela questão de céu permanente, inferno permanente, conforme os erros ou acertos que tenhamos feito numa única existência. Então, o ser humano, como é criado simples e ignorante, ele tem a necessidade do aprendizado. E esse aprendizado vai vindo crescendo ao longo das reencarnações, e todas as imperfeições que ele vai se livrando e todo o bem que ele vai fazendo também vai trazendo um bem-estar, uma alegria para o seu próprio interior. Nesse capítulo especificamente, Allan Kardec traz 33 itens. É claro que nós não vamos passar por todos eles, porque são muitas vezes até complementação um do outro, mas trazer uma lista geral dos aspectos que ele salienta nesse livro, no Céu e Inferno, já que nós estamos no período de comemoração dos 160 anos do livro O Céu e o Inferno, que traz grandes aprendizados para todos. O primeiro que ele diz é a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições, que não conseguiu se corrigir na vida corporal. Ou seja, como nossa meta é buscar a perfeição total, toda aquela imperfeição exige a necessidade de um aprendizado. E o seu estado feliz ou não feliz é inerente ao seu grau de perfeição. Quem erra mais, naturalmente, tem mais desgostos, mais sofrimentos dentro da própria existência. A completa felicidade prende-se à perfeição. Toda a imperfeição é, por sua vez, uma lei de causa e efeito. E a imperfeição gera um aprendizado, gera uma insatisfação, uma tristeza de nós termos cometido os erros e leva à necessidade da reparação, de fazer o bem, de compensar, de reparar o mal que nós fizemos a alguma pessoa e nós tomarmos consciência desse processo. E é claro que todo o bem que nós fazemos, nós também temos uma alegria, nós também nos beneficiamos dessa evolução, desse crescimento que nós estamos fazendo. Então, dessa forma, nós entendemos que não existe nenhuma imperfeição da alma que não necessita de aprendizado, e é claro que toda boa qualidade seja também uma fonte de alegria. Então, se nós olharmos as leis morais que Allan Kardec trouxe no livro, o Livro dos Espíritos, nós vamos ver que toda alma tem a possibilidade de atingir a perfeição. E a única determinismo, a única coisa certa que vai acontecer com todos nós é o aprendizado ao longo das reencarnações. Mesmo que nós venhamos a errar muito, nós vamos, com o passar do tempo, corrigindo os nossos erros e vamos compreendendo que, na verdade, a imperfeição, ela necessita de um aprendizado. E quando corrigimos essa realidade, nós nos tornamos com toda certeza mais felizes, né? Também, dependendo do sofrimento, da imperfeição, nós vamos ter uma consequência nesse processo. E essa lei, ela pode ser mais severa ou menos severa, dependendo se nós erramos com desconhecimento, se nós erramos porque nós queríamos ou porque muitas vezes nós temos a intenção de maldade, uma intenção de prejudicar ao próximo. Então não basta só a gente analisar a causa e o efeito, mas sim compreender qual era a intenção quando nós cometemos um erro. Quando cometemos um erro sem intenção de prejudicar e por ignorância ou por desconhecimento nós viemos a trazer um prejuízo, não nos é difícil reparar, porque nós compreendemos e não era essa a nossa intenção, e muitas vezes a própria espiritualidade nos ajuda a que os erros, as consequências sejam de menor efeito na nossa própria vida, né? Também traz a ideia de que essa realidade de inferno, de céu, ela está dentro de nós, conforme os nossos atos, conforme as atividades que nós fazemos. Então ela não tem um local específico para nós dizermos que eu vou ir para o inferno e o céu. Onde nós estamos, conforme a forma que nós agimos, nós já desfrutamos de um céu ou de um inferno devido às nossas perfeições ou imperfeições que a gente tenha reunido dentro dos nossos próprios corações. Então, o bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que nós possuímos. Não fazer o bem quando podemos é uma imperfeição também. Então não basta a gente dizer assim, mas eu não faço mal a ninguém. Não fazer o mal é uma lei de justiça. A lei de amor nos pede que a gente pratique o bem. E nós nos abstermos de fazer o bem
já é uma imperfeição, porque deveríamos já ter isso como um amor supremo dentro do nosso coração e deveríamos agir com amor, com caridade, com justiça para com todos, né? E é claro que a pessoa, quando se dá conta de que ele poderia ter ajudado, ele sofre um remorso, ele sofre uma angústia de não ter ajudado um amigo ou estar nas possibilidades dele e ele não poder fazer isso. O espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no mundo espiritual, sofre em qualquer lugar. Onde ele está, ele tem essa realidade presente. Então é natural que aquela pessoa bondosa, que compreende as falhas dos outros, que perdoa as pessoas, tenha um coração muito mais leve e é muito mais tranquilo. O arrependimento é o primeiro passo para a gente corrigir as nossas imperfeições. Não tenha dúvida que a gente se dá conta do erro e querer reparar isso já é a primeira etapa desse processo, dessa caminhada. Mas, na verdade, a reparação, sanar aquele erro que nós cometemos, é uma atitude nobre, é uma atitude de justiça, é uma atitude de amor para com as pessoas. E se eu prejudiquei alguém, causei algum dano, eu me conscientizo disso e a próxima etapa eu me dispor a reparar aquele erro que eu fiz. E faço com alegria, com bom humor, porque a minha intenção não era prejudicar ninguém naquele processo. Depois que eu faço essa reparação, com toda certeza, eu me reequilibro frente à minha própria consciência e essa questão eu termino como anulando os mal-efeitos, né? E muitas vezes até como eu excedo aquele mal que eu fiz com muito amor e com muita alegria, eu já me torno muito mais equilibrado na própria vida, desfrutando da alegria desse bem que nós praticamos. Allan Kardec também coloca numa outra questão, dizendo que os espíritos imperfeitos não têm acesso aos mundos mais felizes, né? Ele vai alcançando, vai evoluindo na escala evolutiva, passando para mundos mais felizes, à medida que ele tem consciência e que ele opta pela execução do bem. Quando nós conhecemos o mal e conhecemos o bem e escolhemos o bem, nós temos mérito. Fazemos o bem porque é o nosso desejo. Não é porque a gente desconhece o mal, é porque eu desejo fazer o bem. Então isso mostra o amor já presente em nossos corações e a ideia de nós irmos a fazer cada vez mais o bem. E há etapas que nós vamos evoluindo, que nós vamos reencarnando, nós vamos corrigindo cada uma dessas imperfeições até estarmos num estado de espíritos puros. Como o espírito tem sempre o livre-arbítrio, o progresso por vezes pode ser lento ou pode ser mais rápido, dependendo do esforço, da dedicação que cada um faz para combater o seu mal, as suas próprias imperfeições. Então, de certa forma, todos os espíritos têm o livre-arbítrio de escolher o seu trajeto, a sua caminhada, a sua própria evolução. Isso pode ser mais breve ou pode se demorar, muitas vezes, repetindo os mesmos erros por desejo, porque não quer se esforçar e, naturalmente, o que ele planta, ele vai semear. Ele plantou imperfeições, ele corre desgosto, ele colhe desgostos, tristezas e sem uma alegria do próprio bem que ele poderia estar ganhando e recebendo na vida, né? Quaisquer que sejam as inferioridades e perversidades dos espíritos, Deus jamais abandona. Por pior que nós tenhamos agido, às vezes até com má intenção, nós jamais estaremos isentos da misericórdia divina, da oportunidade de reparação, e não como uma lei de talião que se lia no passado, né? Olho por olho, dente por dente, né? Isso não é o que a justiça e que Jesus veio nos ensinar, de amar ao próximo como a si mesmo e realmente buscar a fazer o bem na própria existência. Todos têm o seu anjo da guarda, todos têm aqueles espíritos que amam aquela pessoa que está sob sua proteção e que procuram de alguma forma intuir, ajudar, despertar o espírito para novas oportunidades de aprendizado, de crescimento. Mas é natural que todas as faltas, todos os erros são pessoais, são individuais. Nós não transferimos os nossos erros e as falhas para outras pessoas. Não adianta outras pessoas se disporem a nos corrigir ou se disporem a reparar o erro por nós. Nós é que temos a necessidade desse aprendizado, de provocar um bom exemplo nos nossos próprios corações. Então, de certa forma, ele está sempre vinculado
a nossa melhoria, a nossa busca da perfeição interior. Um fenômeno muito frequente, como Allan Kardec diz, entre os espíritos de certa inferioridade moral, eles se acreditarem, muitas vezes após o desencarne, de ainda continuarem vivos. E eles ficam numa ilusão de que estão prolongando por muitos anos aqueles sofrimentos, as lembranças, as mágoas, as tristezas, né? E muitas vezes eles podem vir a sofrer por um longo período da existência após o desencarne, porque não desejam se transformar, porque não desejam se reparar os seus erros e permanecem nesse estado que parece uma eternidade, um tormento que não tem fim dentro da sua própria realidade. Mas nós sabemos que não é assim. Toda hora é a hora de reiniciar, toda hora é a hora de reparar, toda hora é a hora de recomeçar a nossa caminhada. Se erramos, vamos entender o que fizemos de errado, vamos nos dispor a corrigir esse erro e, sobretudo, depois de repararmos o erro, vamos manter na consciência que a nossa escolha, doravante, daqui para frente, sempre vai ser pelo caminho do bem. É claro também que aquela pessoa que faz o erro, vamos imaginar-se que nós criamos um grande processo de poluição, de descontrole com a natureza, nós somos chamados a conviver com aquele ambiente que descontrole. E é claro que esse ambiente poluído, esse ambiente danificado, nos afeta diretamente e nós vamos sofrer essas consequências. Então, se nós entramos numa comunidade, prejudicamos várias pessoas e as pessoas nos prejudicam também, nós somos convidados novamente a conviver com aquelas pessoas. E se nós não ajudamos elas a melhorarem, nem nós melhoramos, nós vamos estar presos a essas realidades em todos os momentos da nossa vida. Então, nós colhemos aquilo que nós plantamos. Plantamos o bem, plantamos a alegria, plantamos a oportunidade de melhoria para todos, desejamos o bem para todos, é naturalmente essas mesmas atitudes que nós vamos colher. Como o próprio Evangelho nos diz, pense no bem, fale no bem, haja como o bem para as outras pessoas e o bem vai nos envolver a todo momento. E claro que a presença daquela pessoa que nós prejudicamos, que está em sofrimento por nossa culpa, nos causa um desgosto, uma tristeza, uma chamada consciente de que algo nós agimos e que nós temos uma responsabilidade grande, não só de nos conscientizarmos desses erros, como reparar, ajudar aquela pessoa a restabelecer a sua alegria e realmente contribuirmos para o bem de que outras pessoas não venham a se prejudicar pelos nossos erros no próprio futuro. A situação do espírito no mundo espiritual não é outra senão a por ele mesmo preparada na vida corpórea. Mais tarde, outra encarnação se lhe faculta para novas provas de aprendizado, de reparação e de crescimento, com maior ou menor proveito, dependendo do seu livre-arbítrio. É claro que se o espírito mostra ainda muito renitente, que não deseja fazer progresso, a espiritualidade não vai levar a ele a situações mais difíceis em que ele terá grande probabilidade de fracassar. Ele vai proporcionar um ambiente que ele tenha condições de aprender, que ele tenha uma boa família, que ele tenha boas condições de crescer. Em tudo na criação divina é uma lei de amor, é uma lei de caridade, é uma lei de perdão. Tanto assim deve ser a nossa atitude, como a atitude de Deus para conosco também é da mesma forma, né? O primeiro convite é o amor. A razão, a disciplina, os caminhos todos são utilizados para que a gente possa se erguer dos nossos erros. Quando nós insistimos num caminho com a intenção do erro, com a intenção de prejudicar a outras pessoas, é natural que a gente venha colher os frutos dessas atitudes de tristeza, de desequilíbrio, de imperfeição que nós estamos trabalhando. E por final, eu diria assim, é claro que vem a pergunta, por que Deus não nos criou espíritos perfeitos? Por que Deus não nos criou espíritos bondosos? Porque nós não teríamos livre-arbítrio. Se ele tivesse nos criados perfeitos, bondosos para sempre, nós não teríamos conhecido opções nenhumas. Nós sempre agiríamos no bem da mesma forma e seria tudo bonito, belo e maravilhoso. Mas qual a escolha? Não teria escolha, porque eu não fiz uma escolha entre o bem e o mal. Eu não tive mérito, eu não tive a oportunidade de escolher o caminho do bem,
apesar de conhecer as dificuldades e as necessidades, às vezes, que a matéria nos leva para o egoísmo, para a inveja e por todas as imperfeições que a gente tem. Quando nós superamos isso, quando nós fazemos um caminho natural do caminho do bem, sempre escolhendo o bem, é porque nós estamos cada vez mais próximos da perfeição até atingirmos o estado como espíritos puros. Esse basicamente é o capítulo 7 do livro do Céu e Inferno que nos pediram para retratar no dia de hoje, ok? Agradeço a atenção, infelizmente não podemos fazer essa palestra presencial, que é muito mais agradável e com o olhar de cada um a gente consegue realmente dar maior ênfase, né? Mas olhando só para a câmera, nem sempre a gente sabe o que está se passando na cabeça, no coração e nos pensamentos de cada um. Peço a Deus que abençoe a todos, que vocês tenham uma ótima noite, uma ótima semana e que mais breve possível possamos nos encontrar na casa do Evangelho. Que Deus nos abençoe, luz e paz para todos, hoje e sempre. Que assim seja, meus amigos.